Oi, oi, aqui é o Evandro Santana falando, diretor executivo aqui na Lema Gestão. E olha, se você é um profissional liberal e ou um dono de um negócio, esta apresentação pode ser um divisor de água em seus negócios e em sua vida. E veja, não sou eu quem está dizendo, são as pessoas que participam nas apresentações individuais que faço. Olha, o que elas falam constantemente e replicam para outras pessoas. Nossa, Evandro, há anos eu venho fazendo cursos e treinamentos tentando encontrar isso que você me ensinou aqui em 30 minutos nessa reunião estratégica. Isso vai mudar minha vida completamente. Obrigada mesmo. Quem disse foi a Flávia, administradora, coach e nutricionista na própria clínica. Também veja aqui o que o Dr. Alisson Carvalho falou. Ele é advogado e empresário. Reunião muito produtiva. O Evandro entende do que está falando. E veja, eu peguei aqui dois casos para não ficar prolongando esse vídeo. Justamente os dois últimos, os 3, 4 últimos aqui foram os que eu pedi. 2 me mandaram a tempo de eu gravar e colocar aqui no vídeo. Como o nosso foco aqui na Lema é transferência de competências, que é conhecimento, mais habilidade, mais atitude, teoria, prática e essa parte toda emocional, a gente vai direto ao dono, apurando onde estão ali os seus reais desafios. E não ficamos ali presos em dar receitas prontas. Fazemos juntos com você, ensinando em seu contexto, com os seus recursos, em seu cenário. Assim, realmente conseguimos torná-lo competente em negócios, competentes em estratégias, em vendas, liderança, em tomada de decisão, para gerar cada vez mais lucros, conquistando autonomia e liberdades. Na verdade, essa é a primeira vez que eu gravo esse tipo de conteúdo aprofundado assim e deixo aberto aqui justamente para trazer mais oportunidades a mais pessoas e realmente eu não sei até quando deixarei aberto. Então vem comigo aqui e presta muito atenção, tá? Como desenvolver o seu potencial empreendedor ganhando tempo e dinheiro por meio de um processo íntegro, singular e altamente lucrativo. Percebe o poder de você ter isso? Aqui é como se a gente vai falar basicamente da essência necessária para que você realmente tenha o que a gente chama de vendas que acontecem. Aquele processo onde você não está tão focado em vender, porque as vendas acontecem. Evandro, isso é mágica? Isso, o que faz com que essas vendas aconteçam? Estrutura. A estruturação correta faz com que as vendas aconteçam. E veja que eu falo principalmente aqui para profissionais liberais. Muitos dos advogados, médicos, das pessoas que vêm conversar comigo, elas falam assim, mas o nosso conselho não permite vender. E eu digo assim, mas quem disse que precisa de vender? Eu sou uma pessoa de venda e lhe digo, não preciso vender. Eu preciso permitir que as pessoas comprem. E isso é uma questão de estruturação, que inclusive é a mesma essência que você precisa para tornar a sua equipe mais engajada, altamente produtiva, dedicada a fazer o que realmente é importante fazer para que o negócio como todo cresça, que é o que a gente chama de liderança efetiva. Então, basicamente, vamos falar aqui de 2 pontos que são essenciais para você ter o processo de vendas que acontece e para a questão da liderança efetiva, uma equipe muito mais engajada em fazer o que é importante para o crescimento do negócio como todo. E o mais importante de ficar aqui comigo até o final é que eu vou te mostrar como realmente aplicar tudo isso em seus negócios e escalar a sua vida. É impossível falar de negócios sem falar de gente. E é impossível entender de gente sem entender de si mesmo. Por isso eu trouxe aí o cérebro, essa máquina, para fazer alusão ao quê? A nossa mente, a mentalidade. E essa mente, ela é dividida em 3 partes. A mente racional, a mente emocional e a mente instintiva. Quando a gente fala mentalidade, é um jogo, é uma junção dessas 3 mentes, entre aspas, 3 mentes, que unem para um resultado só. E a gente precisa de entender qual é que está no controle ou se não tem quem está no controle e existe uma integridade entre essas partes. Na teoria do cérebro trino ou cérebro triúnico, como algumas pessoas chamam, a gente enxerga isso aqui melhor. Deixa eu começar a riscar aqui
para você visualizar. A gente enxerga isso aqui melhor. A gente enxerga esta primeira parte, que é o racional, é o pensar, é o que nos difere de todos os outros seres vivos. Nós, humanos, pessoas, temos essa racionalidade, esse pensamento lógico. E aí tem aqui a parte um pouco mais antiga, que é a parte emocional, que é o sentir comum a todos os mamíferos, inclusive algumas aves também têm, e a parte mais antiga, mais foi chamada né, nessa forma de explicação de cérebro reptiliano, que é o nosso instinto, E aí você entende o porquê que a maioria das pessoas estão sempre reagindo, sempre rebatendo. A maioria das pessoas, poucas pessoas estão de fato decidindo e você vai entender essa diferença. Agora olha só que interessante. Quando você entende este processo em sua mente, como funciona a sua mente, como funciona você, como você toma a decisão, como você reage, fica fácil, fica simples também você entender a sua equipe, você entender os seus clientes, você entender a sociedade como um todo. Mas vamos nos aprofundar que eu quero encaixar isso em negócios, tá? Quando a gente fala de negócios, a gente fala aqui, ó, gestão de alto impacto. E a gente fala, gestão de alto impacto é implementar 5 camadas. A primeira camada é a camada da autoliderança. Novamente, é o dono do negócio, é o líder, é a pessoa à frente quem dá toda a direção, porque a decisão parte dele. Então, primeiro ele tem que conseguir ter essa autoliderança, conseguir ter decisões mais assertivas. Quando ele entende essa integridade com ele mesmo, essa autenticidade com ele mesmo, fica simples, não é fácil, tá? É simples, fica mais simples ele regir todo o restante. Quando a gente entende essa integridade dele, a gente pega essa integridade e leva para a visão sistêmica. Olha só, eu falei da visão do dono e agora alinhei a visão do dono à visão do negócio. Quando a gente fala em visão sistêmica, a gente trabalha mais ou menos 23 pontos para você ter ideia. Essa visão sistêmica é a definição da cultura, a definição de todo o processo da empresa. Que o time, inclusive o dono está incluso nesse time, que o time vai tornar realidade. Percebe que fica mais fácil você fica mais fácil, dessa vez é fácil realmente, fica mais fácil você realmente ser, porque a gente tem que ter muito cuidado entre a palavra fácil e simples, tá? Muitas vezes as pessoas usam fácil numa intenção que não é tão legal, então a gente precisa de ter muito cuidado. O simples é quando a gente tem a clareza, a gente percebe, a gente já passou por aquele caminho. Agora o fácil é que a gente vai passar por aquele caminho, mas e aí, será que não vai ter entraves diferentes? Montei algumas empresas ao longo desses 20 anos e acredite, nunca é fácil, embora já seja mais simples para mim. Por quê? Porque sempre existem nuances, diferenciais, existem coisas não previstas. Então esse time é quem torna a realidade. E aí a gente pensa em riscos calculados. Perceba o seguinte, olha, se o seu negócio não corre risco, ele estagna e ele tende a quebrar. Se o seu negócio não corre risco. Agora, qual é o tipo de risco? É qualquer risco? É sair atirando para todo lado? Não, aí é que tá. Riscos calculados. A gente mapeia o tipo de risco já lá na visão sistêmica, o tipo de risco que a gente vai correr, e esse tipo de risco é o que define. Quando a gente erra, a gente não perde, a gente aprende e as coisas se mantêm. Agora, quando a gente acerta, a gente dá saltos, percebe? Se a gente não tiver isso mapeado, não tiver isso na nossa cultura bem definido, a gente pode correr risco que quando não dá certo, quebra o nosso negócio. Então tem que ter cuidado, tá? E por trás de tudo isso aí é importante a gente perceber a meritocracia, que é o que eu falo, bato muito forte. Ganha, 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 ganha. Todos os envolvidos. Se um fornecedor meu não está ganhando em uma negociação, eu não faço a negociação. Se um cliente meu não está ganhando, não tem por que eu fazer a negociação. Tem que estar muito claro os resultados dele. Assim como a sociedade envolta. Então, olha aqui, ó. Vou adiantar aqui, ó. A autoliderança para o posicionamento autêntico, que reflete direta e naturalmente no time com crescimentos exponenciais. Então, essa é a parte que nos interessa agora. Trabalhar essa autoliderança para esse posicionamento, para fincar essa bandeira, tá? Esse posicionamento autêntico, íntegro,
alinhado a realmente ao que o dono quer, porque quer, quando ele quer, o que está no coração dele, não o que está no ego. Então a gente precisa extrair isso. Então monta esse posicionamento autêntico. Isso reflete direta e naturalmente no time. Aqui o time, para quê? Para um crescimento exponencial do negócio, tá? Quando a gente fala de gestão de alto impacto, a gente está falando aqui, ó, em crescer estruturalmente e exponencialmente. Muitas vezes as pessoas focam até no crescer exponencialmente e às vezes até dá um salto, que a gente chama de salto de galinha, né? Porque um ano é aquele salto que ele deu há um ano atrás que quebrou ele agora. Então, estruturalmente, crescer estruturalmente é fundamental. É como você construir casas, prédios e mais prédios e montar uma sapata, um alicerce, uma estrutura que suporte tudo isso. Se você não faz isso, você vai montar alguns andares e vai desabar todos, ok? Então vamos lá para entender, ó. A autoliderança para a visão sistêmica. Da visão sistêmica para o time, que é quem faz tudo acontecer. Lembra, o dono do negócio está envolvido no time. Quando a gente fala no time, a gente fala em 4 grupos, 4 grandes grupos. A gente não fala só na equipe. A equipe, sim, faz parte do meu time e é muito importante, tá? Mas ela faz parte. A gente também tem, eu faço parte da minha equipe. Ok? Você, enquanto dono do negócio, faz parte da sua equipe. Internalizar isso muda um pouco o seu jogo e você vai entender um pouco mais à frente. Mas a gente tem também, fazendo parte do nosso time, os nossos clientes. Percebe como você ter os clientes certos, as pessoas que querem comprar de você, gostam do que você faz, tanto que indicam. Olha, uma das métricas muito importantes aqui internamente para a Lema é a métrica de indicação. E nós temos uma média de que cada cliente nosso traz pelo menos outros 2 clientes. Essa é uma meta fundamental. A gente não depende disso para continuar que o nosso negócio cresça, para continuar obtendo vendas, obtendo pessoas comprando da gente. Mas é importante a gente ter isso porque nada mede mais a satisfação do cliente do que ele trazer a esposa, do que ele trazer um filho, do que ele trazer um parente, do que ele trazer um grande amigo, do que ele trazer algumas pessoas para o seu negócio, ok? Ele está colocando o seu nome, o nome dele para validar o que você faz. Então, clientes, você coloca os clientes também para jogar em seu time. Sociedade envolto. Veja só. E aqui é interessante que você pode pensar, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui da Apple. Veja, tem pessoas que nunca tiveram um iPhone, mas falam, olha, o melhor aparelho é o iPhone, o melhor aparelho é o da Apple. Eu acredito que se você pode, você deveria comprar um aparelho da Apple. Isso é você colocar a sociedade para trabalhar em prol do seu negócio. E claro, fornecedores também fazem parte do time e a função fundamental do fornecedor dessa parceria sua com o fornecedor é você entender justamente o processo do seguinte: o fornecedor ele está em vários concorrentes seus, ele está no mercado, ele tem uma leitura ampla do mercado e a depender dessa sua parceria ele consegue transferir essa leitura para você. Ao quão isso ele coloca à frente. Outro ponto importante: em momentos de escassez no mercado, falta de combustível, por exemplo, os fornecedores têm pouco produto, vai conseguir escolher pouco, tá? Mas para quem ele vai dar preferência? Você tende a pensar que é para as grandes redes, mas na verdade é para os grandes relacionamentos que eles dão a preferência. E isso é em todos os mercados. Então, coloca os fornecedores, seja estratégico, seja inteligente para que os fornecedores também joguem em prol. Quando a gente entende esse processo de time, olha novamente, a meritocracia ganha, todos os 4 envolvidos ganham. Quando a gente percebe isso, a gente vem aqui e olha a sociedade como um todo. E essa é uma imagem que representa muito a gente aqui. Inclusive, eu faço questão de deixar esse Brasil é pobre que está aí, justamente para poder rebater. Sim, na verdade, a grande maioria das pessoas estão na linha da pobreza, né? 66% das famílias ganham até R$2.000. Agora, o que é que pode mudar esse cenário? São negócios. São negócios. É a gente envolver a sociedade. Toda a sociedade, não. A sociedade dentro que está no nosso público-alvo. Mesmo as pessoas que não tendem a ser meus clientes, eu consigo selecionar como público-alvo para de alguma forma envolver as pessoas do meu bairro, as pessoas da minha cidade, as pessoas de uma cultura, as pessoas de uma causa, ok? Isso aí precisa se aprofundar para entender. Então, o Brasil é pobre? Claro que não. Longe do Brasil ser pobre, embora tenha muitas pessoas na pobreza. A riqueza está concentrada na mão de poucos, tá? E isso a gente tem que mudar, a gente tem que brigar por igualdade social, balela, não acredito em nada disso, não é isso que a gente busca. A riqueza do Brasil sai da terra, a riqueza do Brasil nasce, brota da terra, né? Em todo momento de crise a gente se sai bem pelo fato, a gente se sai melhor, tá? Logo no curto prazo pelo fato de que a gente tem commodities, né? A gente tem principalmente commodities naturais, sai da terra, exporta, isso faz a entrada de recursos. Só que aí tem um problema.
Nós temos um país de pessoas muito inteligentes, de pessoas muito criativas. Agora, pessoas mal direcionadas. Então, pessoas que abrem negócio que 2, 3 anos depois quebram. 60% das empresas quebram com 5 anos. O que é que falta? Falta o conhecimento certo, a habilidade certa, as atitudes certas. Falta a gente trabalhar, inclusive, essa parte emocional das pessoas. E a gente vai se aprofundar um pouco mais nisso. Então, o Brasil não é pobre. O que falta é a gente criar uma estrutura para que todas as pessoas produzam. E olha que interessante, é isso que a gente fala. Tem pessoas que nasceram, eu digo, empreender não é para todo mundo. Tem pessoas que nasceram para abrir negócios, para ser empresários, para estar liderando. E tem pessoas que nasceram para ser funcionários, elas gostam daquilo e não tem certo ou errado. No talento dela, nas aptidões dela, nos anseios dela, elas querem aquilo. Elas querem alguém liderando o processo e elas executando junto. É a parceria. Então não tem certo ou errado. Agora, nem por isso essas pessoas têm de deixar de crescer. Novamente, meritocracia. Ganha, 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 tá? Então, quando a gente entende isso, é que a gente vem aqui, questão de mercado, market share, né? A fatia de mercado que a gente abraça. Então tem todo o mercado, tem o público-alvo e tem, quando a gente é mais inteligente, mais estratégico, a persona, um público-alvo específico que a gente vai lá e foca nele. E esse é o que a gente atende, a gente só vai expandindo essa persona com o tempo, criando novas personas, e isso é o que faz a gente crescer e abraçar, abocanhar cada vez mais fatias do mercado. Então, olha esses 4 cenários aqui empresariais, tá? Uma jornada comum que eu trouxe aqui, isso aqui eu quero que você realmente identifique aqui onde você está nessa jornada aqui, qual é a sua situação, porque trazendo isso ao seu conhecimento, você vai conseguir fazer boas mudanças aí. Então, olha só, nós temos aqui as empresas que estão em zona de falência, as empresas que estão em zona de perigo, as empresas que estão em zona de crescimento e as visionárias, né, composta por visionários. Então essa vermelho aqui, percebe que eu peguei aqui cenário basicamente de todas as empresas saindo do mesmo ponto. Basicamente todas as empresas que começam uma ideia, começam com gás, com alguma coisa, então elas conseguem superar alguns desafios, já começam a ter alguns faturamentos. E aí elas vão. Só que 6 meses depois, essa aqui, por exemplo, da zona da falência, já volta e bate no zero. E esse zero aqui é o que a gente chama de break-even, né? Quando você vai olhar alguma coisa de startup, né? É o ponto de equilíbrio, para você entender bem. O ponto de equilíbrio é quando as nossas despesas empatam com as nossas receitas. Então, veja, em algum momento, logo no começo, ele teve algumas receitas maiores, mas tão logo caiu e voltou a zero. Percebe isso? Tão logo. Então, por que, Evandro, algumas empresas levam 2 anos, 3 anos para bater o ponto de equilíbrio, levam 1 ano para bater o ponto de equilíbrio? Porque são empresas que crescem mais estruturadas e elas percebem o seguinte, que não é aquele pico de faturamento que vai ajudar elas, mas é o faturamento baseado numa estruturação, que aí mantém uma constância em crescimento, mas você vai entender mais à frente. Então, essa pessoa vem, esses aqui que estão na zona de falência, cadê o mouse? Aqui. Esses que estão na zona da falência, de repente vem e de novo bate o faturamento melhor, depois vem o negativo, depois bate o faturamento melhor, depois vem bem no negativo. Aí nesse momento aqui já se passaram 3 anos. Estou colocando um exemplo bem resumido. Já se passaram 3 anos, não tem mais. Então o que é que ele faz agora? Ele toma um empréstimo no banco. Ele vende algo que não poderia. Então ele consegue um outro dinheiro. E aí com isso, esse investimento ele respira novamente. Mas aí depois cai de vez. E geralmente aqui nessa falência aqui é o tipo de falência que ele fica devendo. Tá? Então essas são as empresas da zona da falência e você vai entender por que isso acontece. Nós temos um outro grupo que é o grupo de zona de perigo. E olha aqui, deixa eu limpar aqui que eu risco em cima, e olha aqui esse processo de zona de perigo. Esse laranja cresceu basicamente igual, tal, caiu, mas caiu pouco, depois cresceu, depois caiu pouco, depois cresceu. Olha quanto tempo, como ela se mantém mais tempo acima. Tá? E aí ela começa a se manter. E olha porque zona de perigo, eu quero que você entenda que aqui houve uma certa estabilidade, e estabilidade é sinônimo de perigo. Você vai entender, eu vou tirar esse quadro branco que está aqui em cima para você perceber já. Vou limpar aqui e lhe mostrar aqui os outros 2 cenários. Nós temos aqui as empresas que estão em zona de crescimento e os visionários. A de zona de crescimento você não está vendo porque está exatamente embaixo de visionários. Em algum momento essa zona de crescimento se divide. Em algum momento divide em 2. Por que isso acontece? Você vai entender. Então, é muito importante que você saiba em qual o grupo está realmente hoje.
pois só assim de fato poderá começar a ter uma direção mais assertiva. Então vamos lá, tirei aqui o quadro branco e olha aqui, ó, zona de crescimento, cadê o mouse? Zona de crescimento e visionários. Está aqui, olha, os visionários, o azulzinho continua crescendo e zona de crescimento veio aqui, ó, deu uma estagnada e depois caiu. Por que que isso acontece? Novamente, olha só, entrou em zona de perigo. Por quê? Estabilidade é sinônimo de morte. Estabilidade em negócios é sinônimo de morte. Não existe estabilidade em negócios. Negócios têm de estar sempre em crescimento. O que você tem que pensar é que quando você pensa que está em crescimento é ruim, é desgastante, não sei o quê. Não, só é quando você não tem a inteligência certa imputada em seu negócio. E é tudo isso que eu quero trazer aqui para você. Então, como entrou em zona de perigo, o que acontece? Vamos dar um exemplo aqui. Geralmente, um mercadinho tem um bairro que é distante e as pessoas precisam de ir lá no centro, precisam de ir longe fazer suas compras. E aí uma pessoa percebeu isso, ele foi lá e falou, então, deixa eu montar um mercadinho, e abriu ali uma portinha e começou a vender a unidade de algumas coisas. Com essa constante compra de unidade ele foi crescendo, pegou o vizinho, aumentou, daqui a pouco as pessoas começaram a achar mais produtos lá e começaram a fazer feira. E aí ele já cresceu, às vezes até muda de ponto, mas ali na mesma área no bairro, porque ele cresceu a sua estrutura. Agora o bairro praticamente todo compra dele. Nesse momento ele estabiliza. Por quê? Market share, ele pegou toda a fatia de mercado para ele. Qual mercado? O mercado daquele bairro. E ele percebe o seguinte, agora eu cheguei onde eu queria, agora eu alcancei a minha estabilidade, ou agora eu bati o meu platô de mercado. E olha, isso é zona de perigo, porque a qualquer entrante, qualquer mudança de mercado pode levar você à lona. E geralmente acontece com os mercadinhos. Eles passam ali 2, 3 anos, como eu botei aí, ó, 1 ano, 2 anos, 3 anos, nessa estabilidade, entre aspas, e aí, de repente, algum mercado grande do centro vai falar, opa, aquele bairro cresceu, aquele bairro está tendo oportunidade. Então, ele vem com toda uma estrutura e monta. E aí, nesse momento, você já começa a ter que dividir o mercado. E nesse dividir o mercado, começa a haver uma briga. E aí, você tende a perder, não é pelo volume de dinheiro que ele tem, perceba isso, mas é pelas competências de mercado que ele adquiriu. Então, ele conhece como é o jogo daquele mercado, como lidar com as pessoas naquele jogo. E aí, é nesse momento que ele começa a tomar seus clientes, e nesse momento ele começa a crescer e abocanhar mais fatia desse mercado, e você começa, muitas vezes, aqui esse dono do negócio começa a vender o que conquistou ao longo dessa jornada, começa a vender o que não tem para poder arcar e segurar e acaba falindo como um todo. E aí é o que a gente diz, que essa pessoa só teve feeling. Qual foi o feeling? Percebeu uma oportunidade e foi lá e fez, tá? Mas a competência é o que sustenta. Se ele não aproveitou essa caminhada para de fato aprender, absorver inteligência no negócio dele, é o que tende a acontecer e os visionários continuam em crescimento, tá? Crescimento estruturado e previsível. Percebe? Molde a sua mente para previsibilidade, crescimento previsível e não estabilidade. Então, quando você tem processos inteligentes, tem pessoas bem colocadas, tem tudo montado, a sua empresa cresce de forma previsível. Você sabe quanto mais ou menos você vai faturar daqui a 3 meses, daqui a 4 meses, daqui a 1 ano, porque há previsibilidade. Evandro, pode haver uma grande mudança, pode haver um Covid e mudar muito o cenário? Pode. Está livre disso? Não. Mas quantas vezes na sua vida existiu esse Covid? Então a gente precisa de ter essa ciência. E perceba que até as grandes empresas que não esperavam esse Covid, que se desestruturaram naquele momento ali, ficaram sem saber. Vamos botar aqui Cacau Show, né? A minha da Copenhagen, por exemplo, que eu acompanhei todo um processo dela no Covid. E eles fizeram algumas mudanças, não sabia, fizeram algumas mudanças, montaram lá um e-commerce, fez um processo diferente. Olha, apesar da crise, cresceram. Percebe por quê? Porque existia competências internas para trabalhar e absorver o que o mercado trazia de diferente. E eu quero trazer todo esse processo para você, todo esse processo de competência que vai mudar o seu jogo. De verdade, esse é o tipo de vídeo aula que pode mudar o seu cenário. Então, trabalhe o líder e a organização estará a salva. Falo isso aqui constantemente. Trabalhe o líder. É do líder que vem a direção, é do líder que vem as principais decisões. E isso moda todo o negócio, porque todo negócio é a mente do dono.
aula 1, como prosperar de uma vez por todas. Na verdade, aqui eu peguei realmente a aula da imersão, a primeira aula, e só fiz algumas adaptações para trazer para você aqui, né? Tirei algumas coisas, claro, e coloquei algumas outras também para ficar mais entendível para você. E acabou esse slide vindo aí, não era para estar aí não, mas tudo bem. Vamos lá, o que você vai aprender? Os princípios e conceitos por trás da prosperidade e em que nível a sua vida está hoje. O que mais você vai aprender? Por que seu negócio não avança e quando faz, regride novamente? E quais as exatas competências que você precisa desenvolver para prosperar em todas as áreas da sua vida de uma vez por todas? Bom, eu sou o Evandro Santana, diretor executivo aqui da Lema, são 20 anos aí de jornada, já atuei internamente junto com o dono, decidindo, executando em mais de 50 empresas aí em toda essa jornada. Ao todo, se for colocar contatos, trabalhos mais curtos, só na Lema são mais de 100, então posso colocar em mais de 300 empresas. Agora não, palestra de eventos onde fala para 1000 pessoas e já ajudei 1000 pessoas, não, dentro de empresa, junto com o dono, mão na massa, entendendo os cenários. Tá? Ao longo desse tempo aí eu tive a oportunidade de trabalhar, de estar à frente de rede de supermercado, de estar à frente de rede de lojas, de montar negócios meus, percebe? Tive à frente da Icon, Inteligência Comercial, uma empresa que prestava consultoria a outras empresas, a rede de lojas, a rede de supermercados também nesse processo. A gente cresceu, foi muito interessante esse trabalho. Saí, montei uma empresa de seguros, a qual eu fui idealizador e gestor ao longo de 5 anos, crescemos, batemos as metas dos 3 primeiros anos logo no primeiro ano, onde a empresa já começava a funcionar independentemente de mim. Então, tudo isso são bagagens reais de mercados diferentes para trazer aqui para você. Além de, claro, está vendo livros aí, realmente eu gosto muito de estudar, então são muitas biografias, são muitas obras para poder entender o que de fato faz a diferença para que nas pessoas que sucedem para as demais que fracassam e muitas vezes fracassam miseravelmente, tá? E o que eu questionava ao longo da minha jornada, que foi me trazendo cada vez mais próximo de onde eu estou, é por que alguns donos de lojas, de redes de lojas, distribuidores, donos de supermercados, mesmo tendo seus faturamentos aumentados, continuavam com os mesmos semblantes de insatisfação e às vezes até desgostosos com a vida. Porque, apesar desse crescimento, tanta insatisfação, e eu ficava encabulado com ele, não era para ele estar mais contente, mais animado com a vida? Nem sempre acontecia. Mas por que isso não acontecia? Porque que alguns deles, mesmo batendo suas metas empresariais, tinham grandes problemas em seus relacionamentos, na saúde e até dívidas financeiras. Às vezes, conversando com esses donos, eles tinham uma brincadeirinha assim de ver aquela barriga, que mostra que não há nada de saúde ou quase nada de saúde, aí ele diz assim, aqui é a montanha russa de amor, uma brincadeirinha que talvez nem ele mesmo dê risada internamente, percebe? Tentando justificar o quê? Por que tudo isso acontece? Por que todo esse desalinhamento? Eu quero trazer isso para você. Por quê? Que alguns liderados meus, pessoas que a gente contratava para trabalhar com a gente, ou liderados dos nossos clientes, que a gente trabalhava, trazia às vezes empresas de RH para contratar, a gente treinava, não conseguiam bater suas metas e muitos nem permaneceram nos cargos que foram lhe dados. Apesar de toda essa sofisticação, todo esse estudo para poder trazer as pessoas certas, a gente tinha que trocar 30 dias depois, 45 dias depois, 90 dias depois, porque não conseguiam se manter. Por quê? Não era por falta de atenção, pelo contrário, eu percebia que às vezes nós dávamos mais energia, mais atenção a essas pessoas por perceber que elas precisavam mais. Mas ainda assim, muitas não se mantinham. Por quê? Eu quero trazer tudo isso aqui para você, tá? Então, observe aqui o seguinte, entendendo de gente, a mente por trás do negócio para entender do negócio. Aqui a gente tem um gráfico de X e Y, né, de tempo por prosperidade, para que você entenda. E aqui a gente tem o EA. EA é o estado atual. Quero que você entenda aqui. O EA é o estado atual, tá? Então nós temos aqui passado, nós temos aqui estado atual, EA, que é o presente, é onde você está, é onde nós estamos agora, é a situação do seu negócio agora. E nós temos futuro. Tá? Então, decisões no presente antecipam o futuro. Por que é importante trazer isso aqui à tona? Olha só, não são meus impulsos, minhas reações que vão antecipar o futuro. Pode ser que aconteça, mas são raros. A coisa mais fácil, probabilidade muito maior é de que você dê tiros no escuro e não acerte nada.
Ainda que você esteja animado com aquilo, ainda que você tenha alguma outra bagagem para sustentar isso que não está dando certo, uma hora essa bagagem acaba. Tá? Então, mas quando a gente toma decisões a gente usa o nosso racional, a gente usa inteligência, leitura. Quando a gente toma essa decisão alinhada ao quê? A nossa autenticidade sempre. Então, quando a gente toma esse tipo de decisão, a gente consegue trazer o futuro para o presente. A gente consegue pensar à frente do nosso mercado. É isso que faz uma grande diferença. Então, quando a gente fala aqui na pessoa, gráfico representativo da prosperidade, a gente está falando aqui dessa pessoa, a gente fala aqui o estado atual dela. A gente entende aqui quais são os paradigmas dessas pessoas. Muitas vezes a gente se pergunta, por que que as pessoas, a maioria das pessoas não consegue alcançar um certo nível de sucesso e não consegue se tornar bem-sucedidas? E aí a gente vai dizer, nossa, é por falta de objetivos. Também objetivos, mas sabe, existem outros cenários mapeados, além dos objetivos, e pelo contrário, o objetivo é o mais fraco de todos eles. É importante algo mais poderoso do que esse objetivo, que a gente chama de visão de vida. Então a gente precisa de entender que a maioria das vezes, a gente pode até se perguntar, se é por falta de objetivo, e por que que essa pessoa não tem objetivo? E a gente começa a se aprofundar e entender que o buraco é mais embaixo, que há algo mais profundo. Então, por quê? Por que disso? É neste momento que a gente começa a se aprofundar, que a gente percebe que existem paradigmas, existem crenças limitantes. Paradigmas é um conjunto de crenças. Existem crenças limitantes que fazem com que essas pessoas acreditem que elas não podem, ou que elas até podem, mas não merecem, ou que tem uma mentalidade de escassez por trás devido a uma criação. E geralmente isso sim vem da infância. A gente precisa usar ferramentais para poder entender esse processo e dar uma ressignificada. Isso muda o jogo do empresário no crescimento. Então a gente precisa sim mapear o seu estado atual, mas a gente precisa também desse ED, que é o estado desejado. Só que não é um objetivo, não é uma simples visão, é uma visão de vida. E isso faz toda a diferença, porque visão de vida é baseada nos anseios internos. Então eu não projeto algo porque eu estou vendo uma possibilidade no mercado. Eu projeto algo porque o meu coração anseia e eu encontro a possibilidade do mercado que o meu coração anseia. Aquilo é o que gera o crescimento, porque existe uma jornada ao longo desse caminho e se não houver esse alinhamento, não se sustenta, você desiste, você muda. Nos principais desafios, você muda de rota, você desiste. Então muitas pessoas não desistem pela dificuldade, se desistem porque elas já começaram um processo que elas desistiriam. A gente consegue mapear tudo isso antes, tá? Então esse é o ED. E aí eu trago aqui 3 grupos de pessoas. Cadê? O primeiro é o grupo dos sonhadores. Vou mostrar já, deve estar no slide lá na frente, tá? Então nós temos aqui, ó, esse grupo de pessoas que, veja, ó, elas começam tendo algum resultado, ou vão do mal ao pior, depois elas têm um resultado de novo, depois vai de mal, passa a vida assim. Isso aqui eu tô falando agora da pessoa, tô falando da vida como todo. Às vezes é no relacionamento. Nesse mês, nesse semestre, está muito bem. No próximo semestre vai de mal a pior. No outro vai muito bem. No outro vai de mal a pior e passa a vida assim. Às vezes é na questão financeira, questão profissional. Vai muito bem, depois vai de mal a pior. Vai muito bem, depois vai de mal a pior. E passa a vida assim, no que a gente chama de apenas sobrevivência. E olha só, sobrevivência é uma disfunção. É uma disfunção. A psicologia chama isso de síndrome da felicidade atrofiada. É uma disfunção. Então, vamos entender aqui que a gente pode, dentro que eu trouxe aqui, a gente pode pegar aqui várias obras, a gente pode pegar Florescer, Mark Seligman, conhecido aí como a pessoa que de fato desenvolveu a psicologia positiva, um dos maiores nomes da ciência da felicidade no mundo, né? É um psicólogo PhD que foi responsável pelo Conselho de Psicologia por mais de 20 anos nos Estados Unidos. E ele vai dizer basicamente o que Aristóteles já disse, claro, provando hoje na ciência. A gente pode pegar Anthony M. Grant e ele vai dizer basicamente que é conhecido como o maior especialista em felicidade prática no mundo. Ele vai dizer basicamente o que Aristóteles já dizia, claro, provando em ciência. Então vamos voltar ao que Aristóteles ia dar o crédito a quem trouxe primeiro isso. Então Aristóteles dizia o seguinte: para ser feliz, é necessário que você utilize os seus talentos, a potencialidade máxima. Olha que interessante, talentos. Então, eu entendo os meus talentos, e a gente pode entender talento de duas formas: talentos natos, tá? Tendências que a gente nasce, ou talentos adquiridos que a gente adquire ao longo da vida. Então, quando a gente usa esses nossos talentos na potencialidade máxima,
Esses cientistas vão dizer que a gente entra em estado de flow, florescendo, crescimento, tá? Então, isso é isso é o que começa a trazer satisfação, desde que a gente satisfaça os nossos valores. Então, olha só, o EA, estado atual, a gente precisa mapear quais são os nossos talentos, quais são os nossos valores, quais são os paradigmas que estão regindo, paradigmas potencializadores e muitos limitadores, porque quando a gente tira isso, a gente potencializa o nosso crescimento. Agora, olha só, potencialidade máxima de forma a satisfazer os seus valores. Existe como eu saber se eu estou na potencialidade máxima se eu não tenho um objetivo grande bem traçado? Não. Então, o ED, estou aqui no cantinho, ó, o ED, estado atual, mapeio meus valores, mapeio meus talentos e uso eles na potencialidade máxima, quer dizer, em direção a um algo maior. Isso é o que nos faz feliz. Então, agora pense em você, como é que seria você alinhar isso aos seus negócios? É isso, de fato, que difere as pessoas que estão lá no topo para as demais, e você vai entender isso aqui. Então, só por questão de didática, para ensinar melhor, a gente dividiu todas as pessoas em 3 grupos. Os iludidos, que são aqueles que cruzam os braços acreditando que de uma hora para outra alguma coisa vai acontecer, eles vão se tornar bem-sucedidos em suas vidas, embora eles nem façam ideia do que é isso, eles acreditam que vão obter sucesso no que eles nem fazem ideia do que é. Então, claro, infelizmente está aí, tracejado, iludidos, porque isso nunca vai acontecer, tá? Ah, mas ganhou na cena, e olha só, estatísticas mostram que mais de 70% das pessoas que ganham na loteria nos Estados Unidos ficam tão pobre ou mais pobre do que antes, 3 anos depois. Nos Estados Unidos, no Brasil, isso deve ser muito mais alto. Então, de fato, isso não é divisor. E outra coisa, mais de 80% dos milionários são self-made, ou seja, começaram suas riquezas do nada. Então, a gente tem que entender tudo isso, trazer à tona esses números para poder a gente começar a ser mais inteligente, tá? Então, nós temos os sonhadores que eu acabei de mostrar. São aquelas pessoas que têm um certo resultado. Olha só que interessante. Os sonhadores são pessoas que trabalham muito, são pessoas que correm muito, mas quando chega em casa, que joga aquela ducha de chuveiro, eles começam a refletir e falar, caramba, eu trabalhei tanto hoje, mas produzir de fato, eu não produzi. Começa a vir, e isso ocorre diariamente. Ansiedade é um sentimento mais comum aqui nesse padrão, e você vai enxergar isso também. E nós temos as pessoas que nós chamamos de visionárias, e essas visionárias aqui está 7%, e você vai entender o que exatamente são esses visionários, e isso você vai perceber assim, caramba, então eu conheço pessoas, fulano de tal que é um visionário, olha, interessante, ele tem todos esses parâmetros que o Evandro está narrando. O que acontece é o seguinte, esses sonhadores, essas pessoas estagnadas, em algum momento, elas tomam uma grande decisão. E aí vem aqui ao topo. Se a gente for medir o cérebro, tá? O movimento cerebral das pessoas aqui, as sinapses, você vai ver que está parecendo uma árvore de Natal piscando. Ela está em toda a potencialidade. Só que um tempo depois elas caem, embora elas tomaram essa grande decisão. Decisão já coloca em movimento. E elas caem. Por que elas caem? Porque elas percebem que não tem competência para se sustentar. Mas olha que interessante, só nesse grande impulso e se manteve por um tempo ali forçando, ela já não volta mais para o estado em que estava. Ela já está uma camada acima do que estava. A diferença é que ele pode voltar a ser apenas um sonhador aqui, ó. Ó, vou botar vermelho para ficar melhor, para você enxergar. Então vou limpar aqui, tá? Vou botar aqui vermelho. Então neste momento ele pode passar a ser um sonhador aqui, ó. Um sonhador aqui, cadê? Aqui, ó, acima, ou um sonhador aqui, não importa, mas vai entrar em estagnação. Essa estagnação tende a levar à queda, e você vai entender isso, que a gente vai se aprofundar. Então, os visionários são aquelas pessoas que elas chegam ao topo, volta para o azul, ela chega aqui ao topo, quando ela chega ao topo, elas percebem o seguinte, caramba, bacana, voltei e caí porque não sustentei, mas eu vi que havia algo maior, então elas investem o que for necessário para poder traçar uma grande visão de vida, um grande objetivo. Quando elas traçam um grande objetivo, agora elas traçam o quê? Desenvolvem as competências necessárias para poder realizar tudo isso. Qualquer competência? Não, competência alinhada aos seus reais anseios, aos seus reais objetivos. Ok? Então vamos lá continuar. E aí a gente pode chamar também esse gráfico de resultados, olha, resultados positivos, resultados negativos, ou o que eu mais gosto que é de perdas e ganhos, ganhos e perdas. Claro, quando você entende esse processo de perdas e ganhos, muda muito o seu cenário. Não é uma linha reta, não é um ponto, uma ação, é um conjunto de ação. Então vai haver perdas e ganhos. Só que perceba, quando há essa perda aqui, ele já está maior do que onde ele estava. Quando houver o ganho, ele cresce. Ou quando houver perda, ele já está maior
de onde ele estava. Quando a gente consegue internalizar isso, olha, isso é um paradigma muito forte, tá? A gente muda o nosso cenário. Então grave isso. Decisões difíceis tendem a gerar vida próspera. Decisões fáceis tendem a gerar vida difícil. Decisões fáceis tendem a gerar vida difícil. Cuidado com isso. Essas decisões aqui geralmente não é decisão, é impulso. Você vai entender um pouco mais à frente. E aqui nós trouxemos aqui para você entender que a nossa vida, por questão de metodologia, é dividida em 4 grandes áreas. A profissional, a de relacionamentos, a de qualidade de vida e a pessoal. Cada uma dessa área tem 3 subdivisões. Por exemplo, a profissional tem realização e propósito. Na profissional também tem recursos financeiros. Na profissional também tem contribuição social. Olha que interessante. Quando eu lhe pergunto assim, o que é mais importante, recursos financeiros ou realização e propósito? Você vai dizer que é realização e propósito. Só que, na verdade, intimamente você age direcionado a recursos financeiros. E olha, as 2 formas estão erradas. Pelo fato do seguinte, são apenas uma ou 2 das 12 áreas importantes na vida. O importante é a gente ter uma inteligência onde a gente cresce em todas elas. Cresce financeiramente, cresce em realização e propósito, cresce em qualidade de vida, cresce nos relacionamentos, cresce na vida pessoal como um todo. Perceba o seguinte, pense o seguinte, um carro tem 4 pneus. 4 pneus. Se um tiver furado, esse carro vai continuar andando. Só que esse continuar andando vai gastar mais combustível para até quebrar mais algumas outras peças. Se ele tiver com 2 pneus furados, ele vai continuar andando, se arrastando ali, mas vai gastando mais energia, mais combustível e se arrebentando um pouco mais, ok? Então, assim é a nossa vida. Às vezes nós estamos com 1, 2, 3 dos nossos pneus furados, indo na marra e acreditando que estamos fazendo o melhor, simplesmente por não voltar e fazer o devido balanceamento. Quando a gente faz esse equilíbrio, e olha, não pense que equilíbrio como uma balança onde tem 2 pratos e uma medida. Pense em um equilíbrio dinâmico, onde uma área cresce e as outras crescem junto. É um equilíbrio em espiral. Ó, para você ver como se fosse assim, ele vai crescendo e com todas as áreas em conjunto. Ok? Então é um equilíbrio em espiral. Esse é o tipo de equilíbrio dinâmico que a gente traz para a nossa vida. E isso é questão de imputar inteligência em nossas decisões, em traçar a grande visão de vida de forma inteligente. Você vai entender isso. E aí tem algumas pessoas que chegam, Evandro, meu negócio cresceu, mas eu estou muito arrebentado, a coisa está muito difícil, eu preciso, pelo amor de Deus, de separar minha vida pessoal da minha vida profissional. Aí eu digo, como assim, amigo? Olha só, vida é uma só. Vida é uma só. Muitas vezes você daria todo o dinheiro que você tem para recuperar esses 10 anos, não era? Esses 20 anos, não era? Por decisões errôneas lá atrás. Vida é uma só. Você não deixa de ser pai quando está trabalhando, não deixa de ser esposo quando está na sua empresa e não deixa de ser empresário quando está com a sua família. A gente precisa entender esses papéis e, novamente, montar as estratégias certas, tomar as decisões certas para manter crescimento em todas elas e contente com isso. Que aí a gente não vai querer voltar num tempo, a gente falar, vivi e vivi muito bem todo esse tempo. Percebe que muda? Bacana aí? Então, nós somos criaturas que vivemos em padrões. Ou padrão de crescimento, ou padrão de estagnação, mas nós vivemos em constante crescimento. Isso aqui, ó, psicologia, vamos entender, ó, nossos pensamentos despertam os nossos sentimentos. Então, o que eu penso desperta o meu sentimento. A forma como eu estou sentindo, eu ajo, eu me comporto. E a forma como eu me comporto traz os meus resultados. Esses resultados confirmam o meu paradigma, que logo confirma o meu pensamento. Esse pensamento vai despertar. Então é um padrão. A gente passa aqui, ó, anos aqui, ó, em ciclo vicioso. Anos e anos e anos em ciclo vicioso, tá? Mas nós também podemos ir para um ciclo virtuoso, que é constante crescimento. Nós não está ajudando, não sei o quê. Que é um constante crescimento. Quando a gente consegue mudar o paradigma e quando a gente traça um grande objetivo, uma visão de vida alinhada aos nossos reais anseios internos, que eu vou mostrar como funciona isso para você, a gente já muda um grande paradigma e isso já começa a nos colocar em ciclo virtuoso. E a gente agora começa a desenvolver as competências para nos sustentar. Mais à frente eu vou me aprofundar em tudo isso aí. E a gente tem aqui o que eu chamo de pirâmide da prosperidade. A pirâmide da prosperidade, a gente tem aqui no andar, e cientificamente é comprovado, eu vou mostrar mais lá na frente para você.
Lá embaixo nós temos, se você olhar inclusive a própria, uma das bases, a própria pirâmide socioeconômica no Brasil, por exemplo, você vai perceber que vai bater mais ou menos aqui. 33% das pessoas estão lá embaixo, na base da pirâmide, né? Essas pessoas aqui eu chamo de, são as pessoas que estão em dívida. E eu não estou falando aqui de dívida financeira exatamente, estou falando de dívida como todo. É eu perceber que eu tenho dívida como esposo, dívida como pai, eu tenho dívida como empresário, eu tenho dívida. Isso é o que mantém esse desgaste de energia e mantém as pessoas estão lá embaixo. Esse sentimento de dívida, 33%. Ah, Vando, mas tem um cara que é um pai muito ruim, que tá assim, tá crescendo, ok. Olha ao longo da vida dele. Cresceu, desabou. Cresceu, desabou. Esse é o tipo de vida que você quer? Ou você quer uma vida de crescimento, 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 crescimento? Então, aqui é o sentimento mais comum dessas pessoas, é o sentimento de desamparo, tá? Vamos lá, vamos dar uma esticada, mais à frente eu falo um pouco mais. A gente tem aqui o segundo andar da pirâmide, que é o andar da sobrevivência. E esse andar da sobrevivência, 30% das pessoas de uma forma ou de outra estão aqui. O sentimento mais comum é o sentimento de ansiedade. Essas pessoas, elas se enxergam estagnadas. As pessoas de baixo, elas se enxergam um pouco esquecidas na vida, um pouco deixadas de lado. A sobrevivência já se sente estagnadas. Elas se sentem que as coisas não dão tão certo, apesar delas fazerem muito. Ansiedade, está sempre com a cabeça no futuro, que pode ter algo maior, pode ter, mas nem tem clareza do que é esse algo maior. E aí vem uma constante ansiedade. E 30% das pessoas, de uma forma ou de outra, estão aí. Agora, olha só que interessante você perceber. Sentimentos, pensamentos, sentimentos. Sentimentos produzem o meu comportamento. Qual o comportamento padrão aqui desses dois grupos de 63% das pessoas? Procrastinação. E claro, todos nós procrastinamos. Aqui eu falo procrastinação excessiva. Então, 63% das pessoas estão em procrastinação excessiva. E procrastinação é deixar de fazer o que é importante. Eu posso trabalhar muito e ser um grande procrastinador, porque eu trabalho fazendo o que vem na teia, fazendo o que acho que tem que ser feito, mas não fazendo o que de fato precisa ser feito, fazendo o que é importante. Então, procrastinação. Nós temos um outro andar da pirâmide, onde 30% das pessoas estão, que é o sucesso. E o sucesso traz um sentimento comum de conforto. Conforto, me sinto confortável. Aqui, 30% das pessoas estão aqui. Essas são pessoas que em algum momento elas traçaram o objetivo, percebe que não é só o objetivo, e elas batalharam para alcançar esse objetivo. E lá elas ficaram. Agora eu queria tanto casar com aquela menina, hoje eu casei, hoje a gente está se separando, está brigando no relacionamento. Por quê? Porque houve conforto, parou de inovar no casamento. Eu queria tanto chegar naquela liderança, eu queria tanto montar o meu próprio negócio, meu negócio montou, cresceu e agora estabilizou, porque houve conforto mental, você enquanto líder. Por que isso acontece? Vamos entender. Então, se o sentimento é de conforto, zona de conforto, qual é o comportamento padrão aqui de quem está aqui? Olha novamente, procrastinação excessiva. Não procrastinei, fiz o que era importante para alcançar o objetivo. Alcancei o objetivo, parei, estagnei, cheguei onde eu queria. E aí é que tá, não é um objetivo, a gente não busca sucesso. A gente busca estar sendo bem sucedido, constante crescimento. E isso é questão de paradigma. E você vai ver, que eu vou lhe mostrar cientificamente daqui a pouco já, você vai ver que as pessoas que descobrem esse constante crescimento, que não é magia, não é trabalhar duro, não é trabalhar muito, é imputar inteligência, elas se apaixonam por esse processo. E é por isso que elas se tornam cada vez... e o rico fica cada vez mais rico. Por que será? Ele entende um processo de sistema e trabalha nesse sistema, nesse processo, ok? Olha, a aula completa com aprofundamento está numa área exclusiva para as pessoas realmente interessadas. Por isso, nós não deixamos ela aqui. É gratuita, não há custos, porém é realmente só para quem está decidido a conhecer um processo eficiente que faz com que essas vendas simplesmente aconteçam de verdade, que a liderança seja cada vez mais efetiva, levando você e o seu negócio a crescimentos exponenciais. Então, eu quero agora que você clique no botão que está aqui embaixo e peça o acesso gratuito a essa aula agora. Vai ser uma alegria te mandar. Te vejo aqui na aula completa.